O EL-FM apresenta Story Album, um programa que retrata a preferência, o álbum, a faixa, que fala de música com quem gosta e respira música. Produção e apresentação, Marcos Salomé. (107.9) dando início a mais um Story Album, segunda temporada, pela 107.9, o que traduz a preferência, o gosto, a referência, a essência de quem ouve, consome e gosta de bons sons e boa música. Hoje, com mais um icônico aí para falar um pouquinho do seu gosto. O cara que é músico, vocalista, compositor, produtor, podcaster, enfim, o cara faz um monte de coisa. E ainda é colecionador também, gosta de bons sons. E vem falar da sua preferência, que é o Castle Beach. E o álbum VHS hoje, iniciando mais um Story Album pela batuta do senhor Ricardo Lopes. Rodrigo Adonai. Ricardo Lopes. Começamos bem. E aí, Rodrigo? Como é que vai, Salomé? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, cara. Imagina. Porra, que legal estar aqui. Viu? E aí, da onde que vem a questão Castle Beach? O Castle Beach é o seguinte, ele vem, na verdade ele veio do nada pra mim, né? Porque assim, eu trabalhava em home office, né? Na empresa Atos. Então, quando você está em home office, você coloca um sonzinho para curtir quando dá, né? E aí, me veio o algoritmo, ele me lançou o Castle Beach, que, cara, foi amor à primeira vista, cara. Porque, assim, o Castle Beach, ele é uma banda de começo dos anos 2000, só que ele começou a fazer fama lá perto dos 2010, mais ou menos por aí. E ele pega muito referência, assim, dos anos 80, né? Tá. Então, assim, se você pega, por exemplo, algumas músicas do álbum Melodrama, tem muito a ver com a trilha sonora de Stranger Things, né? Que é um seriado que eu adoro, né? Só lembrando, esqueci, agradecer o apoio cultural do Empório Mineiro da Bonato Santos, que nos permite estar aqui e trazer esses figuras para falar um pouquinho da sua história e da parceria com a Alma Londrina Rádio Web, grande alma, que nos leva a todos os lugares, onde o Rodrigo também habitou durante um período ali. Sim. Voltando a Castle Beach, tem referência oitentista, synth pop, daquela cena toda. E é uma banda mais nova, 20 anos mais nova. Né? Então, o vocal que agora é o Joshua, alguma coisa assim, tá. Que é o nome do vocal, né? Que também, ele além dele ser o cabeça do Castle Beach, ele é um grande produtor. Ele tem contato com essa galera que hoje em dia é o chamado estilo Children Pop, né? Que na verdade também é muito parecido, ele flerta muito com o indie psicodélico, tá. Né? Porque ele coloca aquele som na voz assim de delay, reverb, um pouco de eco. Já vai criando uma outra parede sonora, né? Isso, exatamente. Uma outra construção. Uma outra construção, assim, são muitas influências, né? Também tem um pouco a ver com o post-punk, né? Tem também uma pegada surf, de skate também, né? Que você pegar até, inclusive, um som que eu indiquei aqui para rolar, o Heart Still Beats, é o Tony Hawk no clipe, né? Andando, porra, é uma referência enorme, né? Assim, pro indie, pro skate, pro surf,
pra psicodelia. Mas eu acho engraçado, Rodrigo, e interessante também, porque você é mais jovem, né? Você nasceu ali no final dos anos 80. Exato. E tem essa afinidade com essas coisas que rolavam, principalmente nesse período. Exato. Tudo bem que é uma banda que usa referência, ok? Mas assim, é um período, 87, 88, onde se cria muitas coisas que ganharam uma notoriedade muito grande dentro desse segmento. Synth pop e tal. E você, por ser mais novo, já começa a consumir isso. Aonde que vem o interesse? Então, veja bem, olha só, agora eu vou pegar lá saindo da areia ali, né? Sim, a do ideia. negócio, né? Então, ele veio, quer ver, no finalzinho dos anos 90, lá para 97, 98, mais ou menos por aí, o meu gosto do rock mesmo foi assim, nesse ano, entendeu? Porque é o seguinte, nesse ano, o meu tio, que é o Armando, né? ele me deu não é que ele me deu, ele colocou um CD pra tocar do Angra, né? Então assim, aí depois veio Metallica, aí depois Sepultura, aí depois Rage Against the Machine, Iron Maiden, blá blá blá, entendeu? Eu falei assim, aí deu um boom assim na minha cabeça, porque eu gostei demais, foi um estilo assim que eu agreguei assim na minha vida, eu abracei com força. E, nossa, depois disso, né, que nem, tipo, por exemplo, esses estilos foram, assim, a grande base para eu estar nessa vida ainda hoje, porque lá para 2003, mais ou menos por aí, eu já comecei a caminhar nesse estilo, né, tipo, eu comecei com Coleguinha, né, aí depois do Coleguinha veio o Potiguar, aí depois veio o Armazém, que o Armazém, por sinal, foi no ano de, se eu não me engano, 2004, que eu fiz show lá, já no Armazém, só que hoje, que é o Manhattan Bar. Exatamente. Pra quem frequentou, era ali. Foi meu primeiro show, eu tinha 15 anos. Como que era o nome da sua banda? Naquela época, minha primeira que banda... tocava? Então, olha só. Até tinha um certo preconceito naquela época que a gente tocava new metal, né? Então, porque era o comecinho do new metal, o comecinho do emo e tal, que hoje em dia não... quer dizer, eu respeito, mas naquela época tinha um preconceito enorme do emocore, né? Então, Sim. não é um estilo que eu chego a curtir e tal, mas hoje em dia eu respeito bastante e tal. A parte do radicalismo, você é jovem, você é radical e ignorante. Exato, né? Aí, porque assim, naquela época, como eu entrei no rock com metal, aí assim, eu andava muito com os punk, só que eu nunca tinha essa, sabe, tipo, essa panelinha, né? Eu andava com os punk, depois ia pros os metaleiros, aí depois ia pra galera do new metal, só que tipo assim... Ficava transitando. Eu transitava, eu nunca fui fechado a um grupo, eu achava isso horrível, entendeu? Então o que acontece? Como eu transitava, eu tinha um certo respeito pra galera ali, aí depois comecei a ter banda e tal, então a primeira banda que eu tive era engraçado que juntava o português com o inglês, os caras falavam Zero Down, mas foi no inglês, mas era Zero Down, né, seria o certo, né? Aí a gente tocava Korn, a gente tocava System, Deftones, tal, essa galera. Então assim, tinha um certo preconceitozinho assim, né, porque... A galera raiz, principalmente os metaleiros, eles não aceitavam muito bem esse estilo, né? E também os punk também não curtia muito, né? Mas aí depois eu fui desenvolvendo meu gosto, fui conhecendo a galera, sempre tive uma mente aberta, né? E aonde que eu chego? Porque assim, você daí cai num sujeito chamado Iggy Pop, né? Verdade, eu fiz muito cover dele. É um cara que assim, pra mim foi super minha referência, porque assim, eu descobri o Iggy Pop quando eu tinha 12 anos, né?
E também foi, porra, uma paixão enorme, né? O Iggy Pop, aí depois eu conheci primeiro o Iggy pra depois conhecer o Stooges, porque na verdade o Stooges veio primeiro, é lógico, Sim. né? E que na verdade o Iggy veio esse apelido com o Iguanas, que é a primeira banda deles, tocava meio que um blues ali, um negócio assim, né? Selvagem. Assim, o cara, o espírito dele, pra mim o Iggy é um cara muito humano, que ele sempre foi um grande músico, só que ele também errava bastante no palco e eu achava isso ótimo. Porque dizem que ele é o pai do punk, né? Sim. O Stooges ele veio no finalzinho dos anos 60, né? MC5, uma galera. Isso, dessa galera ali. E ele falou assim, pô, meu, eu tenho que seguir essa trilha aqui, né? E aí eu descobri que ele nasceu no mesmo dia que eu, né? Que é 21 de abril. Junto com o Robert Smith também, que é o vocal The Cure. E aí foi assim, duas vertentes, né? Só que aí eu falei assim, não, vou pegar o Iggy porque ele tem um timbre de voz mais parecido com o meu. E sempre curti punk, o punk sempre teve em mim, né? Então assim, O punk ou o post-punk, né? Porque os tem. dois, Então. os dois. Porque um é interligado ali no outro e isso não tem como fugir. E não é uma regra, é uma real, pra quem gosta, sabe, entende o que a gente vai falar. E é legal porque assim, antes de começar a entrevista, nos bastidores, a gente tava conversando, eu falei dos 3 terrores. Lemmy Kilmister, Ozzy Osbourne e Iggy Pop. Mas não esqueça, gente, 7 de setembro vai ter um show do homem, hein? Vamos ver se ele vai estar vivo até lá que o bicho tá. Porque o homem já viveu demais, né? Pra não falar outras coisas. Falar nisso, primeira dica, primeira música. Né, a primeira música é o Heart Still Beats, né? Que é do Castle Beach, que é essa banda que eu conheci pelo algoritmo aí, pelo YouTube, e amo demais, é referência da minha atual banda, Los Quincamillos. Então escutem lá, a primeira dica é a Castle Beach, Heart Still Beats. dando sequência pelo 107.9 Story Album, mais uma vez com mais um desses figurinhas da famigerada cidade londrinense. Londrama. Londrina. Esses caras que vêm, que vão falar um pouquinho, traduzir um pouquinho por que o disco e a música faz tanto sentido. Hoje o Rodrigo Adonai, a gente tá falando de hip hop e tal, referências, e voltando ao Castle Beach. Cara, você que tem banda, você que produz, você que escreve, o que mais te move quando você escuta uma banda igual a essa? O que dá, tipo assim, a sensação quando você fala, puta, é isso, eu preciso seguir ali? Então, assim, ó. Que pergunta difícil, hein? Vou ter que pensar um pouquinho. Essa pergunta foi boa, hein? Eu vou até dar um gole de água aqui que... Assim, ó. Vamos supor, como eu, né, falei no comecinho da entrevista aqui, é uma mente aberta, né? Então, como eu tenho uma mente aberta, porque aquele negócio, assim, pra mim, eu acho paia, na verdade, uma pessoa que pega só uma vertente e quer só seguir naquela lá. Tá, tudo bem, mas aí se você quer seguir aquilo lá, respeita os outros também, né, as outras vertentes, porque, assim, você não precisa necessariamente ser eclético, mas você respeitar todas as vertentes, até aquela que foge muito do estilo, beleza, show. Então o que acontece? Como eu sempre, não sei se eu chego a ser eclético, mas eu gosto de muita coisa, muito estilo, e pelo fato desse meu gosto muito amplo, começou no metal, né? Como eu falei, aí depois foi indo aí pro punk, aí depois new wave, rock clássico, rock ballads, aí foi naquela mistureba toda, o indie, né, que nasceu o indie mesmo, foi com o Smiths, né?
Você acha que foi? Ou não? Eu vejo Pode assim. parecer, né? Os Smiths eu acho que tem a cara. Porque existem duas situações muito distintas. Em 2000, depois de 2000, que aparece aquela cena indie, que na verdade é um novo independente, que numa independente eram todos de grandes gravadoras e tal. Mas nos anos 80, chegando para 2000, que daí você tem o college rock americano e você tem o indie britânico, que é isso, indie independente, você tem um monte de bandas que são à mercê do grande mercado. Sim, concordo no sentido, Smiths é uma referência para 90% das bandas junto com o The Cure. Exato. No post-punk, essas duas bandas ditaram, acho que a cartilha para todo mundo ali, linha de baixo, linha de voz. Aí começou ali, né? O indie, post-punk, tal. A única diferença é o post-punk, é o synth-pop, que começa ali. Aí sim, aí temos Depeche Mode, New Order, Soft Cell e... Que tá flertando, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, como eu gosto muito dessas bandas, né? Aí tava lá de boa, né? Trampando, de repente veio o Castle Beat. Eu conheci Castle Beat com Change Your Mind. Né? Eu poderia até ter citado essa música, que foi o que deu o boom mesmo no estilo. Mas eu gosto muito desse álbum que eu citei, o VHS. E eu conheci com o Change Your Mind. Eu falei assim, nossa, cara, que musicão. De quando que é esse VHS? O VHS... Porque eu acho legal, eu gostei do nome. Velho. Olha, eu posso até estar errado, mas se eu não me engano ele é de 2008. Ah, que louco. Que nem existia mais VHS. Nem existia mais, né? Então, o Castle Beat é uma banda assim que, nossa, veio dentro do meu âmbito para despertar um negócio que já estava meio que adormecido em mim na época, porque era a pandemia. Sim. Né? E assim, eu não estava tocando mais com banda, eu parei com banda em 2018 e estou voltando agora. Olha só o tanto de tempo que eu tô sem banda, mas nesse meio tempo fiz alguns shows solo, assim, pouquíssimos, né? Qual foi a sua última banda? Até. A minha última banda foi a China Girl. A China Girl, que eu fazia cover de Iggy e David Bowie, né? Eu era o vocal, né? E assim, mas tirando a China Girl, porque assim, eu não tive tanta banda cover ou fazer tributo assim, eu tive mais bandas autorais, que já toquei, nossa, agora se pegar uma banda autoral aí, o começo, a minha primeira foi Airheads, foi uma delas, que eu tocava com delay. Aí depois toquei no Chico Bios Pé Vermelho, que era o baixista. Também a Billy Sítio, que eu fazia as composições, que tocava com o Menê, né? Inclusive o Menê, a gente fala que muitas pessoas falam que a gente é irmão, né? E eu inseri também o Menê, querendo ou não, nessa vida do rock. Eu ensinei muita coisa pro Menê. Inclusive até a ele tocar o baixão, eu falei assim, olha, isso é assim que se faz no baixão, do estilo Billy, né? Que aí veio o Psychobilly, o Rockabilly e tal. Então a gente é muito unido, né? Legal. E aí, então nessa daí é Billy Sítio, que aí juntava o Roca com o Psycho, com o Rio, tudo Billy, com o rock do sertão, eu compunha as letras e tal, fazia toda a música pronta, a maior parte das músicas. Aí depois eu já toquei no Bancarrota, com o Cid, com o Lesado, Rodrigo Brown, só com o Grade Trash. Aí depois fui pro Rejected, com o Grilo, Gnomo, nossa, muita banda. Não, e assim, e você é um cara que começou muito jovem nisso aí, né? Comecei com banda com uns 15 anos. Com 15 anos e finalmente voltei, né? Tô voltando aí agora com o Los Quincamilos, né?
que é uma vertente parecida com o Castle Beat, né? Que pega essa pegada aí do indie, do surf, do ska 8, e juntando tudo isso, né? Agora que é um novo estilo, que é o Children Pop, né? Que pega uma pegada do Children Pop e também a psicodelia, né? Como que é fazer tudo isso? Também não sei, eu faço tanta coisa na minha vida que eu não sei qual que eu dou conta. Não, porque assim, além de ser uma proposta diferente, você vai ter que aplicar e abusar de algumas coisas ali, né? Exato. Principalmente sintetizador e tal. Isso daí tá sendo um desafio enorme para mim, porque nisso daí eu sou realmente iniciante, né? Tipo, de pegar aquela coisa eletrônica, de assim, colocar um programa ali, seja de notebook, Sim. ou um iPod, por exemplo, ou então o próprio teclado sintetizador, que ainda não temos, mas quem sabe mais para frente a gente vai investir e tal. Entendeu? Mas já começando com o notebook, a gente já está com um projeto para começar logo em breve, né? E tá sendo um desafio enorme essa banda aí, né? Mas vamos lá, vamos pegar esse desafio e vamos macetar o desafio. Segunda dica. Agora, mais uma música do Castle Beat com vocês, Videotape. Splits. Então, essa música, ela é o puro suco dos anos 80. Porque assim, você pegar o clipe dela, nossa, chega até a arrepiar, meu. Nossa, eu era assim, o fliperama, aquelas coisas, aqueles aviãozinhos assim de Atari e tal. É o clipe dessa música. Então quem viveu essa época aí de fliperama, de game, aquelas lojas, qualquer, que tinha até na Quintino lá, que era pertinho do coleguinha, era House of Games, né? House of Games. Então, essa época aí também shopping, a molecadinha jogar. Então, essa música me retrata essa época e tem tudo a ver. Então escutem lá a segunda dica do Rodrigo. Rodrigo Adonai. Isso aí. Segunda dica. E essa segunda dica é o Videotape Castle Beat. Ouçam lá. 107.9. Segunda temporada do Story Album, hoje com o Sr. Adonai, falando do Castle Beat, o álbum VHS, e falando um pouquinho também dos projetos, do que ele já fez. Aliás, você brincou nessa história de discotecagem também, né, cara? Assim, também é um campo novo pra mim, a discotecagem, porque assim, tipo, eu, como, né, uma coisa leva a outra, né? Então, geralmente, né? Então o Castle Beat que eu estou indicando aqui, com o álbum VHS, mas a própria banda Castle Beat, ela tem muita pegada de post-punk, sintetizador, né? Que também tem a ver com o Children Pop, né? Então, o que acontece? Influências, né? Como falamos aqui, o Depeche Mode, que é uma das maiores influências, vamos dizer assim. Também tem outras como a Pastel Ghost, que é também a Dark Wave, né? Então você pega a Dark Wave, que é parecido a mesma coisa que o eletrogótico, e aí eu falei assim, nossa, eu preciso aprender a discotecar isso daí, né? Aí eu fui mexendo um programa aqui, outro ali, e aí depois com também um grande parceiro que eu tenho aí, o JP, né, que é um cara que eu tenho uma consideração enorme, o seu João Paulo Batista, né? Então a gente até já fez uma discotecagem junto, ele colocou umas músicas próprias dele nessa vertente também. E aí eu me aprofundei, até pegamos aí do Demian emprestado um teclado sintetizador pra gente dar uma pira ali na hora pra fazer discotecagem, né, que fomos no Rochas que a gente fez. E é um negócio também que eu gostei bastante, né, que mais pra frente aí,
quando der eu vou investir também equipamento para isso, para quando der assim, fazer mais discotecagem nessa pegada, né, Dark Wave. E como que é esse público aqui hoje? Olha, é muito interessante que não é um público tão abrangente assim, só que nesse sábado, nesse último sábado, teve o Fade Out. Sim. E com o Fade Out, porque na verdade, né, o Fade Out existe faz tempo, né, nosso infelizmente falecido aí Ed Savage, né, que ele que fazia o Fade Out, junto depois com o Malverne, né, todas as lendas aí, os dinossauros de Londrina, né, então, com o Mikael também, né, e assim, eu tive uma experiência muito boa indo no Fade Out nesse sábado, porque eu fiquei até surpreso que deu mais gente do que eu imaginava. Porque eu já fiz negócio com o Ed antes, já toquei na Fade Out junto com ele, das antigas. Inclusive lá no bar que também não existe mais o Up, né? Sim. Então, eu vi que o público tá bacana. Ele tá um público que tá crescendo, e é interessante que tá dando uma misturada aqui. Não é só a galera nova, não é só a galera old. Deu uma misturadinha bacana ali. Eu perguntei sempre porque primeiro não é uma coisa coletiva assim, a nível de gosto. Segundo, que é um público mais específico. Mesmo assim, é legal saber que tem uma crescente e tem mais pessoas ouvindo e mais possibilidades. Por isso a curiosidade. Porque realmente é uma linha diferente, porém é uma linha que traz uma novidade, uma antiga novidade. Exatamente. Então, é nessa pegada aí. Porque assim, o que acontece? Os anos 80, ele foi tão bom que não adianta, ele vai ser imortal e atemporal, né? Então, assim, bem atemporal. A gente pode fugir dos anos 80, mas os anos 80 vai estar ali, não tem como escapar, né? Não, tanto é que você pega aquelas bandas ali daquela safra que a gente comentou no bloco passado, do indie, ali 2000 pra frente, 90% é referência. Tem coisas que você ouve, você fala, isso é Joy, isso é Cure, isso é... não é? Assim, é lógico que... com outra roupagem. É outra roupagem, assim, tipo... Sua própria leitura. Sim, tem uma história muito legal dos anos 70, dos 60 Sim. e até menos. Só que assim, os anos 80, pelo menos pra mim, eu acredito que pra você também, foi marcante demais na nossa trajetória musical. Eu cresci nos 80, né? Então. Foi, sabe, porque primeiro você é jovem pra caramba, sem acesso a muita coisa. O nosso acesso basicamente era FM, porém a FM traziam coisas que faziam você querer aprender, consumir, entender e tal. Eu me lembro a primeira... Legal você ter falado isso aí, que me trouxe uma recordação muito... Eu lembro a primeira festinha que eu fui de garagem com aquelas luzes pintadas de tinta guache. Da hora, hein? Vermelha, mas puta tosco, assim. Que massa. Foi a primeira vez que eu vi New Order, cara. Que lá entrou na minha cabeça num tanto assim. Eu falei, que isso, né? Nunca mais saiu. Imagina. Nunca mais saiu. Então, é isso. Talvez, e essa energia... Fazendo um paralelo com o que você está falando da Fade Out agora, esse público é um público que sai de casa, que está fazendo uma coisa que eu acho essencial: dançar. Exatamente. As pessoas não dançam mais. Entendeu? E assim, o meu sonho até, quem sabe um dia vai ser realizado, é fazer uma rave mesmo só desse estilo, entendeu? Entendi. Eu, assim, organizando e até discotecando. Aí fica a dica, já fala com o Rocha, já fala com o Léo, já faz uma matinezona de 24 horas.
né? Porque eu acho muito bacana. E falando assim das antigas, né? Que a gente falou assim, a gente se conheceu também faz tempo pra caramba, né? Já. Foi ali no Londrina Shopping. Exatamente. Na época que tinha peixaria Araguaia. Araguaia, a gente Legal. se conheceu ali, meu. Muito Era o que? Acho que era final dos anos 90. né? né? 98, 99. Era alguma coisa que assim. tinha Garage Land. Então era um momento muito legal, né? E vocês eram uns meninos, né? Era, né? Você era? Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 37. Menino. Quando você não, você já tem esse lado, fazer algo parecido com Castle Beach, então não sei o quê. Existem outras bandas daqui, ou pelo menos pessoas que você sabe que querem então partindo, fazendo alguma coisa nesse sentido? Eu sei que o Fernando Tatu tá brincando com isso aí, tá fazendo umas versões e tal. Exato. Não, assim, ó, eu senti que, se eu não me engano, foi até ano passado ou começo desse ano, agora eu tô confuso, mas foi por ali que, por exemplo, hoje em dia que é o nome Provisórios Bar, Sim, tá tendo que era do Tico. Então aqui tá tendo um espaço bacana pra galera tocar. Eu já vi algumas bandas nessa vertente do indie, psicodélico, do children pop ali, mas assim, aqui em Londrina tá muito pouco, né? Ou quase não tem. E eu tô vindo aí com esse estilo porque assim, eu gosto muito de assim, ser pioneiro de algo, entendeu? Não que necessariamente eu estou sendo pioneiro disso. Sim. Mas eu tô vendo que o mercado tá pequeno para esse estilo. Existe né? uma possibilidade. Existe uma possibilidade, entendeu? E eu acho interessante esse estilo porque assim, ele junta o underground, né? Com ele não é total underground, ele não é total pop, ele fica ali no meio termo, entendeu? Porque por mais que o estilo hoje em dia é chamado como children pop, né? Por que desse estilo? Porque assim, você pegar as músicas, você pegar para ouvir, colocar no teu fone ali, você vai tirar uma pira que você tá sonhando, porque a voz reverberada com delay dá essa impressão que é uma voz de fundo ali. Isso pra mim é referência como é que é? Pessoal, tipo, aquele sentimento mesmo de você ser adolescente, curioso e enfim, e tá descobrindo um mundo. Exato. Pena que faz muito tempo. É velho? Vai reconhecer. Mas essa referência afetiva em tudo eu acho muito importante, principalmente na música. Quantas vezes você, ou Ricardo, você não ouve um negócio que você volta lá atrás e fala, pô, ouvi e chora. né? Nostalgia enorme. Então, por isso que eu tô insistindo nessa questão do que você está se propondo, porque assim, tem uma tendência a essa relação afetiva musical. Tem, e é enorme, né? Porque assim, olha, até é difícil explicar, porque você vai pegando uma referência de banda que outra banda vai te dar outra referência, e eu acho interessante, por exemplo, desses aplicativos que nem YouTube, Spotify, Deezer, que o algoritmo dele vai pegando aquela vertente lá e você vai conhecendo cada vez, ou seja, é infinito. Sim, mas você tem que saber procurar também. Tem que saber procurar. Mas você pega ali uma vertente e o algoritmo vai indo, vai indo. E assim, foi do nada que, como eu achei o Castle Beach, porque assim, na verdade eu nem lembro o que eu tinha colocado lá no YouTube pra escutar. Mas só sei que do nada eu tava lá trampando, de repente, pá, Change Your Mind, realmente mudou minha mente aquela música lá do Castle Beach. Tipo assim, nossa, cara, que estilo massa é esse? E aí, não só estilo, né, que tipo, já tinha uma referência, né, já conhecia o estilo, sim. só que banda massa. Aí eu comecei
a aprofundar, a navegar nisso daí, entendeu? Aí já tinha umas composições antigas que eu trouxe também pra banda, né? Que é Los Quincamilos, atualmente, agora que... E quem que é a formação? A formação, né, é eu no baixo e às vezes guitarra em algumas músicas e também voz. É o Du também na guitarra, aí quando eu tô na guitarra ele vai no baixo, mas eu sou mais baixista, né? Então é ele na guitarra e na voz, né? Aí tem o Caio Ferreira, que ele é na guitarra, e tem o Diego Prince, que é na batera. Então, assim, na verdade, o Arsic, né, que é com o Yuri, que aí é o Caio e o Prince, né, que é o Diego. Aí só não toca comigo o Yuri. E olha que eu falei assim, Yuri, vamos tocar junto também? Eu falei assim, nessa banda talvez não, mas quem sabe, né, em outro projeto e tal. Aí veio o Prince e o Caio da Arsic pra gente fazer a Los Quincamilos, né? Que a gente pega... É que eu e o Caio, né? O Du também, a gente é amigo faz 1000 anos. Só que eu e o Caio a gente tocava na rua também, a gente tocava no sinal e tal. Então, tipo assim, uma música ou outra a gente fez se baseando nessa vida de tocar na rua. Aí a gente encontrava... algumas pessoas bem características, assim, umas figurinhas carimbadas também, trampando no sinal. E a gente começou a fazer músicas assim nesse naipe do nosso cotidiano, juntando com coisas do passado também, né? E de onde que veio essa ideia, cara, de se tirar essa... Pra quem vai ver, vai ouvir, talvez queira saber igual eu. Quem teve essa ideia de tocar no semáforo? Então, como que fez isso aí? Então, veio com a necessidade, né? Veio mais em referência, assim, do dinheiro mesmo, porque é o seguinte... os donos de bares aqui em Londrina, a maior parte é complicado, né? Assim, ser músico em Londrina é difícil para ganhar din-din, né? Ainda mais se for... relacionado à música autoral, é mais difícil ainda. Sim. Né? Então, assim, até dá pra ganhar uma grana, mas assim, você tem que tocar cover, você tem que tocar tributo, porque a cultura de Londrina parece que a galera aqui vai mais pra ouvir você tocar tributo e cover do que música autoral mesmo. Só que, lógico, tá mudando um pouco isso. Uma parte que começou mais a mudar esse esquema foi a barbearia, com o Juninho, entendeu? E hoje a gente tem 5 opções, né? Agora já tem o Carcaça, já tem o Quinto dos Infernos, entendeu? Tem o Provisório, tem o Cativeiro também, tá mais ou menos por aí, entendeu? Entre outros aí, né? Sim. Mas são as possibilidades para quem quer partir para isso, já tá ouvindo um cara que tá aí há muito tempo, saber que é assim, cara, vai ter que dar a cara a tapa e correr atrás. Porque assim, e outra, no sinal a gente vai quando a gente quer, a gente faz o horário que a gente quer, e por incrível que pareça, dá pra ganhar mais dinheiro. Dá pra ganhar mais dinheiro. Rolava? Nossa, sim. Rolava uma grana boa. Então eu comecei a tocar no sinal, fazendo uma parceria com o Chico Siciliano, né? Que na verdade o nome dele é Fagner, né? Que a gente tocava no Chico Deles Pé Vermelho. Depois foi com o JP. Aí depois, de vez em quando, o Menê também tocava. Já toquei com o Indião também no sinal. Aí depois veio o Caio, que foi a última leva do sinal, né? E a gente ficou tocando por um bom tempinho. Na verdade, toquei no sinal por uns 6 anos, mais ou menos. Um bom tempinho. Bom tempinho. E falar que eu agradeci bastante o sinal, que complementava muito na minha renda. Que bom. Tá vendo? Tem que ter vontade de querer também. Terceira dica. Tá, então a terceira dica aí com vocês, mais uma música do Castle Beach, Town. Splits. A Town, nossa, velho. Toda vez que eu começo a arrepiar, bicho. Eu gosto demais desse som aí. A Town, ela é uma música, lógico, também com referências oitentistas, porque o álbum e a banda é isso,
principalmente esse álbum. Só que a Tal, ela me dá uma uma vontade de sempre estar fazendo música, porque o refrão dela, o finalzinho, ela vai falar assim: You will see. Então, assim, tipo, ou seja, só vou resumir o refrão em português. Ela fala assim: estou aqui fazendo o meu trabalho e vocês ainda verão isso. Entendeu? Então, tipo, ou seja, Estímulo. é um estímulo. Então, tipo assim, é um estímulo para você sempre tentar não desistir, porque vocês ainda verão. Entendeu? Então essa é a pegada do Town. Entendeu? Então fica aí a terceira dica. Castle Beach, Town. Finalizando mais um Story Album, segunda temporada pelo 107.9. Mais uma vez, para falar da preferência, do gosto, da referência. Hoje com o Rodrigo Adonai, um figurinha aí que é da noite, já fez um monte de coisa e veio falar um pouquinho da sua preferência, já agradecendo ao Empório Mineiro e Bonato Santos pela possibilidade de estar aqui e continuar fazendo esse trabalho que é para você conhecer um pouquinho mais, não só da discografia, mas das pessoas, da parceria com a Alma Londrina Rádio Web, sempre Story Album, genial. segunda temporada pelo 107.9. Mais uma vez, para falar da preferência, do gosto, da referência. Hoje com o Rodrigo Adonai, um figurinha aí que é da noite, já fez um monte de coisa e veio falar um pouquinho da sua preferência, já agradecendo ao Empório Mineiro e Bonato Santos pela possibilidade de estar aqui e continuar fazendo esse trabalho que é para você conhecer um pouquinho mais, não só da discografia, mas das pessoas, da parceria com a Alma Londrina Rádio Web, sempre genial. Então, senhor Rodrigo, o que dizer dessa continuação de 2025? O que esperar daqui pra frente? Assim, 2025 eu ainda quero, né? E a gente tá no bom senso, tanto eu quanto a nossa banda, de fazermos um álbum, né? De gravarmos também nossas músicas no stream, né? Legal. E assim, a gente tá caminhando para isso e não vai demorar muito não, entendeu? Nem que seja, sei lá, fazer um demo, alguma coisa assim do tipo, porque é a nossa vontade, né? E com isso a gente vai, né? A gente tá ensaiando praticamente toda semana. Fazer música autoral é difícil, principalmente nesse campo aí que está sendo um desafio não só para mim, mas para todo mundo, pegar a parte eletrônica, né? A parte do sintetizador. Sim. E tal. Isso daí realmente não é fácil, porque é um campo que eu ainda não explorei direito, então está sendo um grande desafio, mas a gente vai seguir firme e forte nesse desafio, a gente vai conseguir. E nesse ano aí, se tudo der certo, já vai ter nem que se for no finalzinho, em dezembro, que seja, mas vai ter lá um demozinho, pelo menos ali, já Legal. feito aí do Los Quincamilos. Páginas, para quem quiser te acompanhar, saber um pouquinho mais do seu trabalho. Ah, sim. Bom, tem a minha pessoal, que com a pessoal eu também misturo um pouco da minha arte, né? A minha arte que é voltada à música, que é Adonai _ e tem a página da banda também, que é, na verdade, tudo no Instagram, né? Que é Los Quincamilos também, é tudo junto, Los Quincamilos. Quincamilos com K, 2K, né? É tipo Kim, um K, o outro Camilos, o outro K. É isso. Obrigado. Opa, eu que agradeço aí, valeu a oportunidade. Imagina. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Agora eu como entrevistador, porque eu também já entrevistei várias pessoas, né? Eu fiz os programas
Alma Londrina, podcasts e por aí vai. Legal. Né? Vai aparecer os exemplos aí do Story Album. Por gentileza, a única coisa que eu peço, deixa o seu like, apoie o canal, inscreva-se no canal. E, cara, saiba assim que se você quiser, tudo depende da sua boa vontade e do seu querer. E o resto é correr atrás e vamos embora. Ricardo Lima, não Lopes. Obrigado. Fundiu os caras. Obrigado mais uma vez. Boa sorte. Porra, é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.